Olá, tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88. Tô de frente aqui, eu, Elisângela. Então, pessoal, eu vou ser entrevistado aqui na rádio Coração da Serra, Coração da Serra, aqui em São José do São Sul. José do Cerrito, e você vai acompanhar conosco, tá bom? Hoje é um dia aqui que a gente vai contar a nossa história. É um dia que eu não vou... Quer dizer, eu vou falar bastante, mas quem vai conduzir vai ser a Elisângela. Seja muito bem-vinda, Elisângela. Isso aí, Jason. Hoje é a vingança. Hoje você que vai ser entrevistado. Tá bom? Tá bom, vamos nessa. Então, só para lembrar o pessoal que é um programa que vai ser rodado na rádio, então a gente vai estar falando como se estivesse na rádio, mas também vai estar sendo transmitido no seu canal. É isso aí? Isso aí, show de bola. Então, pessoal, estamos com mais uma programação do Cicobi Crédito Peru. Hoje uma programação super mega especial, né? Tivemos o privilégio do Jairson estar passando aqui por São José do Cerrito e seguramos ele aqui, né? Se vem cá, Jairson, vamos fazer uma entrevista. Então, estamos aqui. Para quem não conhece, ele vai se apresentar, né? Vai falar um pouquinho mais quem ele é. Então, é o JJ, né? Para quem já conhece, quem já está habituado a acompanhar ele aí no YouTube, Jairson Moraes. Boa tarde, Jairson. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Coração da Serra. E meu agradecimento especial à Crédito Caru, né, que nos fez esse convite para a gente estar aqui hoje. E um abraço aí para todos os serritenses. Eu tenho um carinho muito especial por essa cidade. Eu sempre falo que é a minha segunda cidade. Eu vivo em Capão Alto, né? Mas eu morei aqui em São José do Cerrito, no Colégio Agrícola, lá de 98 a 2000. Então eu me sinto um serritense também, sabia? É a minha segunda casa. Olha só. É a minha segunda casa. Então essa era a minha curiosidade, né? Como que você conheceu o Cerrito? Então você foi agriculino. Fui agriculino, né? Quem estudou aqui no Colégio Agrícola era agriculino, né? No colégio. E então eu passei por aqui e eu fui muito feliz aqui em São José do Cerrito, porque claro que eu vim pouco aqui na cidade, mas sempre fui muito bem recebido, fiz muitos amigos aqui, e ficou aquela saudade da cidade, aquela saudade daquele lugar que eu vivi por 3 anos ali. Foi bem importante para mim, na minha formação pessoal, né? Foi bem importante. Que legal, Jason. Então conta pra nós, assim, a tua história de vida. Um pouquinho, né? Claro, a gente sabe que uma história de vida é algo longo, assim, pra você contar, né? Mas conta a tua história de vida, o que te levou a fazer esse trabalho. Vai conversando aí. Eu sei que você gosta de falar. Então, a minha vida e o JJ eles estão muito ligados, né? Porque o que acontece? Eu morava no sítio até os meus 16, 17 anos de idade, e para vocês terem uma ideia, vocês estão me estudando aí, eu estudava a cavalo. Meu pai levantava às 5 horas da manhã, ia encilhar o cavalo, a minha mãe ia fazer o café, e a gente tomava o café e 5h30 a gente saía. E essa foi a minha luta de primeira e oitava série. Eu estudei no lombo do cavalo, eu saí de casa quebrando gelo, ou qualquer intempérie, que às vezes chuva e tal. Então foi essa a minha luta, né? Então eu venho muito do sítio, sabe? Então eu participei de todas as lutas da região, né? Sim. Conheço com propriedade, embora eu não vivo disso, mas tipo, eu conheço com propriedade todo e qualquer trabalho rural, qualquer ferramenta. Então isso me ajudou muito. Eu aprendi a dirigir num trator, num Valmet 85. Então isso me permite andar pelas estradas aí. Hoje eu pego, a pessoa fala, 23 km estrada de chão. Eu já acho pouco, porque eu já peguei 90 km estrada de chão. Então tudo isso, essa convivência no sítio, depois eu ser agriculino, isso ajudou a lapidar o JJ. E eu acho que Deus preparou tanto para mim que eu aprendi a dirigir no trator. Eu acho que nada é por acaso na vida, né? Não, nada é por acaso. E aí com tudo isso, aí depois eu fiz curso de coach, sabe? Que trabalha muito com perguntas poderosas, que ajuda a pessoa a ter uma boa desenvoltura para conversar. É claro que eu não nasci um comunicador. Sim, Quando eu morrer, o Jais, o JJ, quando eu morrer, eu quero ser lembrado por uma pessoa que foi um grande comunicador. É isso que eu penso. Poxa, eu quero ser lembrado por isso, mas eu tava falando até nos bastidores aqui, eu era até meio gago, eu tinha dificuldade para falar em público e tal.
E aí foi toda uma trajetória. Aí o canal foi 3 anos e meio que o canal não aconteceu, as coisas não saíram Não fluíam. não fluíram, e aí a gente foi formatando, foi persistindo, e aí hoje a gente está assim com uma audiência muito grande. Nossa, eu imagino, né? A gente olha ali, não sei quantas mil pessoas visualizaram. Nós estamos em perto de 100 milhões. 100 milhões. O JJ está próximo de 100 milhões de visualização. Olha só. Isso é uma marca que canais, é só eu que faço. Então, todo o trabalho é só eu que faço lá em casa e tal. Mas você veja bem, próximo a 100 milhões de visualização. É muita visualização. Doideira, não sei. Não sei. Não sei. Às vezes eu procuro até não parar para pensar muito. Sim. E, tipo, tem vídeo no Cerrito com mais de 1 milhão. Tem vídeos do Cerrito com mais de 1 milhão. Então, é uma coisa assim que a internet às vezes permite que uma pessoa fique famosa para o mundo e os seus vizinhos não a conheçam. Conhece. Isso aí, quem mora pertinho às vezes não conhece, né? E foi assim, tipo, te deu um insight ou você já desde criança você já pensava assim, não, quando eu crescer eu quero ser comunicador? Como que foi isso? Então, a comunicação, se eu for parar para analisar hoje, é o seguinte, a comunicação ela vem de família, sabe? Vem de família. Meu avô assim, um grande comunicador, inclusive engraçado, que é o mais difícil. Eu não sou engraçado igual meu avô. Meu avô ele era engraçado e comunicador. Sim. Aí eu percebo que o meu pai também é comunicador. Meu pai, ele fala muito bem, sabe? Então a gente tem um pouco no DNA isso. E aí eu estudei, eu me dediquei bastante, eu li livros, eu tomei conhecimento dessa plataforma chamada YouTube. Eu estudei bastante ela. Não é por acaso. Estudo, não é por acaso. Não existe um comunicador que não precisa estudar, né? Tu tem que estar muito atualizado, né? Então, imagina que tu estuda muito, né? Estudo sim. Estudo e também tem a questão, sabe, que hoje, mais do que nunca, o sentimento, sabe? O sentimento, você trazer isso é muito difícil. Você pegar esse feeling do sentimento, sabe? A pessoa está contando aquela história e você está ali presente para ela e vivendo aquilo com ela que ela está contando. Inteira, né? É inteira, isso é difícil. Isso é difícil. É o maior desafio esse. O maior desafio é esse. Sim, eu imagino. Mas que legal. Tu tem noção, assim, quantos trabalhos tu já fez? Não, é muito trabalho, né? Quantas entrevistas, digamos assim? Pois é, o canal tem 1.500 vídeos. Já passa 1.500 vídeos. Só que aí tem alguns remixes que são de vídeos curtos, mas eu tenho pra mim que a gente visitou mais de 1.000 propriedades. Nossa, que legal. Mais de 1.000 propriedades. Poxa. Então é bem trabalho mesmo, sabe? É bem trabalhoso, é bem altos e baixos, é um desafio constante. E aí quando você trabalha com, por exemplo, a rádio, quando você trabalha com a televisão, as críticas elas não vêm direto, e quando você tá na internet as críticas elas vêm direto. Vem direto a você. Isso aí. Eu acompanho muito YouTube, Instagram, enfim. Aí eu fico analisando, meu Deus do céu, às vezes a pessoa vai lá e faz uma coisa tão bacana, tão maravilhosa, e vai uma pessoa lá, né, sem noção e escreve, né, coisas pesadas, enfim, essa parte é difícil, né? É difícil lidar porque é o seguinte, poxa vida, a gente fala que, nós estamos mostrando um porco ali e tal, e aí vem uma pessoa, porque todo mundo tinha que ser vegetariano e tal, entendeu? Então, às vezes quando a pessoa vem com uma crítica construtiva, com uma palavra assim, você poderia melhorar isso, eu acho que você não deveria mostrar tanto, porque tem pessoas que não comem carne e tal, mas às vezes quando a crítica é muito, muito pesada, aí a gente tem que pegar e bloquear a pessoa e tal. Sim, com certeza. Já que estamos falando nisso, tu poderia me dizer assim, qual que é o teu maior desafio no teu trabalho? Seria isso ou teria mais alguma coisa que tu considera? Olha, porque assim, quem olha de fora pensa assim que é tudo, quem olha, né, acha assim que é tudo lindo, maravilhoso, mas tem os desafios, né? Tem alguns desafios que a gente encontra que são natural, porque se não fosse desafio, como aqui na rádio tem desafio, como no banco tem desafio, como a dona de casa que está assistindo nós, o agricultor tem desafio, o JJ tem muitos desafios, entendeu? Então, desafio é que me incomoda um pouquinho a pessoa dizer,
esse rapaz que está trazendo entrevista vai trazer ladrão para roubar aqui no sítio. Então, das mais de 1000 propriedades, não teve uma em que foi roubada porque nós filmamos lá, entendeu? Então, isso, por exemplo, é um desafio que me incomoda um pouquinho e as pessoas levar ou achar que é só uma especulação. Mas quem assiste nós sabe da profundidade que é esse trabalho. A gente tem uma missão de ajudar o ser humano a ser do bem e tornar o mundo melhor, sabe, com esse trabalho. Sim. Então, se o vídeo não vai acrescentar em ajudar o mundo a ser melhor ou ajudar você a resgatar o pinico que nós estávamos falando aqui, né? A pessoa vê o pinico e lembrar da sua infância, lembrar de alguma história, de alguma situação que ela viveu no ano passado. Dos avós, enfim. Sabe, e isso, teve um especialista que falou que isso acessa memórias afetivas. Sim. Isso libera algo na cabeça da pessoa que é muito boa. Hormônios, né? Hormônios, memórias afetivas que te afetam, de certa forma. E aí você tá lembrando, nossa, eu tava lembrando da minha mãezinha, porque essa cozinha que você mostrou é muito parecida com a cozinha da minha mãe, da minha avó, sabe? Então, a gente tem essa missão de ajudar o ser humano a ser do bem e tornar o mundo melhor. E a gente tá conseguindo, sabe? Assim, relatos de gente que saiu da depressão vendo o JJ. Teve uma pessoa que mandou um relato para mim: olha, eu passei a Covid inteira no hospital escutando. Olha só. E daí se de repente salvou uma vida. Me arrepia isso. Sim. Se o JJ salvou uma vida, meu Deus do céu, é muito valorosa isso. Né? Como uma menina do Rio Grande do Sul que mandou uma mensagem dizendo: eu quero te agradecer porque você tem aumentado os dias de vida do meu pai. Olha só. O pai estava com 80 e poucos anos, deu um AVC. Ele falou comigo, ele está inclusive com a voz debilitada por causa do AVC e tal. E ele acorda todo dia pedindo o JJ, que ele quer assistir o JJ. Olha só. E aí ela coloca ele na frente da televisão e aí muda o semblante dele. Parece que ele entra dentro e ele está revivendo aquilo ali, sabe? Isso, eu acho que isso é maravilhoso. Eu acho que isso é o lado bom que a gente fica muito orgulhoso, muito feliz de pessoas. Eu chorei assistindo tal reportagem. Como eu falei, eu estava num quadro depressivo, eu comecei a assistir, eu melhorei. Então a gente fica muito feliz e muito satisfeito com tudo isso, né? Sim. A gente trabalha, nós aqui na cooperativa, a gente trabalha muito sobre o tema prosperidade. Então, assim, como que eu faço para saber se o meu trabalho é próspero? Então, se o meu trabalho leva qualidade de vida, ele leva vida para as pessoas, o meu trabalho é próspero. Se ele leva, né? E até um entretenimento, uma risada, o riso, né? Nossa! Né? Que embora o meu trabalho não é de humor, mas tem uns vídeos que são engraçados. Claro. Né? As histórias, né? Tem uma história bem engraçada. Né? E é muito interessante, né? Eu assisto vários, sempre que posso, estava comentando contigo antes, né? Estou em casa. Eu sou uma pessoa que quem está aqui nos ouvindo na rádio já me conhece. Eu amo muito leitura, enfim, lives, eu assisto muitas lives. Enquanto eu estou fazendo o trabalho de casa, lavando o banheiro, enfim, a mulher é maravilhosa que ela consegue fazer isso, o homem não, né? O homem não consegue fazer isso. Então eu estou em casa fazendo as coisas de casa e estou assistindo live, estou assistindo JJ, né? Então assim, e a gente se identifica com muita coisa, como você falou, né? Até eu assisti um que tu fez lá em Campestre da Serra. Não sei se tu tá lembrando do seu Catarino. Então, eu assistindo, aí descobri que o seu Catarino tem o nome de Catarino porque ele nasceu no dia de Santa Catarina, que é o dia do meu aniversário também, que eu também nasci no dia 25 de novembro. Aí mandei mensagem para minhas colegas lá de Campestre, o Cicobi tem agência em Campestre, né? Elas conhecem o seu Catarino e diz que o dia que eu for lá, elas vão me levar para conhecer o seu Catarino, viu? Através do teu canal, senão eu nem ia imaginar a vida Catarino, o seu Catarino lá, né? Bem engraçadinho, aquele jeitinho dele lá, né? E me surgiu uma curiosidade agora, porque eu vejo sempre muitos solteiros ali nos vídeos, né? Os solteirões, assim. Algum dessas pessoas que tu entrevistou já arrumou um casamento, alguma proposta de namoro, alguma coisa assim? Não, nem ficou sabendo disso. Não, ainda não. Ainda não teve alguns que eu coloquei como seu Catarino. Eu sei de uma pessoa que foi entrevistada e ela recebeu uma proposta de namoro ali pelo... Aqui de Cerrito. De Cerrito. Que legal. E pegando um gancho dentro disso, é muito
o mais importante disso, da simplicidade, de mostrar tudo isso aí, sabe, é você dar voz para quem não tem, sabe? Você veja bem, quando que o seu Catarina ia conseguir estar dentro de um grande veículo de comunicação, que hoje é o JJ, graças a vocês que estão aí assistindo, mas é verdade, né? Então a pessoa ter a oportunidade, uma pessoa que não tem voz, imagina você, o seu pai, seu avô, ter a oportunidade de contar a sua história, mas contar com a sua... Elisângela contando a sua história de vida do que ela viu. Isso é lindo. Isso é lindo. Ano passado nós tivemos... Eu contei 5, 6 pessoas que faleceram já, das que eu entrevistei. E aí tem gente que, para matar a saudade, liga lá para ver o pai dela falando, ver o vozinho falando, ela contando a história dela, sabe? Sim. Então, eu acho que é o que você falou, a gente agrega prosperidade por aí. Conhecimento também, né? Eu assisti recentemente agora do Pedro Marcos, que tu fez, né? Aqui em São José do Rio, Pedro Marcos Ortiz. E eu terminei ali pensando assim, meu Deus, que aula! Eu até compartilhei nos meus grupos ali, né? Que aula, né? A gente sabe do conhecimento que o Pedro Marcos tem de permacultura, enfim, de cuidado com o meio ambiente, com a natureza, né? Aquele amor pelo sítio que a gente percebe que ele trabalha com a alma dele, né? Então, assim, aquele cuidado que ele tem pelo sítio que recebeu dos pais, enfim, isso tudo é tão gostoso da gente ver, né? Da gente perceber nas pessoas, nas histórias, né? Então é muito legal, muito bacana isso. E muitas coisas, eu comecei a plantar horta porque um senhor falou que ele não morava em laje de pedra, por isso que ele plantava. E aí eu me toquei, puxa vida, eu tô com esse lote aqui. Então, gente, é uma coisa assim muito profunda, na verdade. Cai umas fichas, né? Cai umas fichas quando a gente está assistindo. Cai umas fichas, assim, de valorização, de contato com a natureza, sabe? Assim, são muitas coisas que são bem... Eu me sinto muito abençoado, sabe? Você é, sem dúvida, né? Dá para perceber que esse teu trabalho te traz muita bênção, né? É verdade. E nada é por acaso, né? Deixa eu falar uma coisa. Então, o JJ, por quê, né? Então, o canal se chamava... As pessoas perguntam muito, e até eu tô falando aí porque tem muita gente nova chegando no canal. Por que JJ, né? Porque, então, é uma historinha, né? Mas é o seguinte, era Jason o canal no começo, Jason Moraes. E aí eu falava pro... já se inscreveu lá no meu canal? Cara, não te acho. Porque é Jason, escrito com 2 S e M de Maria. Além de ser Jason, é complicado. As pessoas vão lá e pesquisam Jason normal, ali não acha daí, né? E o Jason, especificamente, ele tem uma forma diferente de escrever, de vários. Eu me alistei aqui no São José do Cerrito. Quando eu me alistei. Eu me alistei aqui. Legal. No ano 2000. No ano 2000 tinha 18 anos. Gente, tinha 18 Jason se alistando aqui em São José do Cerrito. Porque nós somos, assim, meio que de uma faixa etária bem parecida. Sim. Os Jason. Esse grande volume de Jason. Sim. É que os nomes é meio de fase, né? Por exemplo, eu tenho Elisângela, eu conheço algumas Elisângelas que são praticamente do mesmo ano que eu. Então dá aquele... Porque o meu nome, por exemplo, foi escolhido porque tinha uma atriz, Elisângela, que tem até hoje, que atua até hoje, que se inspiraram. Ela fez a tal novela. Isso aí. E o teu nome provavelmente, naquela época estava muito na moda, o nome Jason, né? Sabe por quê? Política. Capaz. Candidato a governador do estado de Santa Catarina era Jason Barreto. E ele disse que tinha um discurso que fazia as pessoas... Ele era do MDB. E ele fazia as pessoas chorar. Olha só. No discurso dele. E ele perdeu aquela eleição por pouco para o Espiridion Amin na época. E veio assim uma leva de Jason em Santa Catarina depois. O meu avô, eu sou o neto mais velho, o avô pediu para a mãe. Já sabe que nome vai colocar no guri? Aí a mãe, tô em dúvida. Coloca Jason, é uma opção que eu tô te dando. A mãe gostou, sabe? A minha mãe gostou e colocou Jason. E aí os meus amigos não estavam achando, aí eu conversei com o marqueteiro. Eu acho que quando a gente quer uma coisa assim muito, eu queria muito, sabe, fazer sucesso, de verdade. Quando a gente quer muito, aí foi engraçado que eu encontrei um marqueteiro, um cara bom, eu disse, eu tô pensando em mudar o nome dele. É o seguinte, tudo que tá indo pra internet é pequeno, é nome curto.
A Globo na internet virou G1, a Record virou R7. Então pensa no nome bem curtinho. Fui dormir com aquilo, fiquei pensando. E aí eu fiz uma homenagem, o meu bisavô era José, o meu avô era José, o meu pai era José. Tudo com J. Digo, não, JJ. E aí eu tenho um amigo que é numerólogo, e aí eu disse, eu quero que case números com JJ. E aí ele deu JJ88. JJ88, prosperidade. Sei. E vou te dizer que, e ele falou, disse, isso não vai ser sucesso. Olha só. e aí depois disso, só complementando, e eu, numas alturas fui criticado por gente da internet. Porque eu tava diferente das pessoas do segmento, né? Aí um dia, lá no painel, eu tava entrevistando um senhor, ele disse, sabe como que eu acho você? Que teve um monte de opção, assim, de vídeo. Eu não sei muito ler, ele falou assim, mas quando tem 2 J juntos, eu sei que é tu, eu clico. Olha só, facilitou até para as pessoas que têm mais dificuldade. E aí esse nome é chiclete, ele gruda na cabeça. Sim. Então foi muito legal. Nossa, que legal. E não sei se tu percebeu que você tem muito desse governador, né, que ele era um comunicador. Então, se ele comovia as pessoas, ele era comunicador, né? Falando no discurso dele, ele comovia. Sim, o Jairson Tupi Barreto e tal, ele era ele foi senador e tal, foi um cara assim, ele era comunicador, certeza. Então ele era Imagina 18 Jairson no Cerrito quando eu me alistei. Olha só. Tinha aquela lista assim, Jairson escrito de todo jeito. Jairson, tem alguma história assim que, entre tantas, né, são muitas, né, como você falou aí, que você gostaria, assim, que te chamou atenção, que você de repente gostaria de compartilhar com a gente, assim, bem rapidinho, alguma coisa que ficou na tua... Tem o seguinte, em São José do Cerrito tem muitas histórias, eu não vou lembrar alguma aqui, pessoal do Cerrito me perdoe, são muitos, até não quero falar de um para não deixar o outro, mas assim, e como o Cerrito é rico, como o São José do Cerrito da Serra Catarinense é um dos municípios mais ricos em cultura, em história e tudo mais, e muitas coisas preservadas ainda, que é o que a gente precisa mostrar no canal. Mas uma história assim que é campeã, que são 2 irmãos surdo-mudo que eu entrevistei, que foi um desafio muito... Você imagina entrevistar 2 pessoas que são surdo-mudo, que nunca foram na escola, que vivem há 25 anos no meio do mato e que não foram alfabetizadas surda-mudas. E aí o senhor que me levou lá em Ibiã, perto de Campos Novos, ele chegou e disse assim, Jairson, vai ser diferente hoje. Sim, vai ser desafiador. Rapaz, o que eu não vi? Pensei assim, no final desse ano passado. Aí chegou daí a mulher dele, né? Você falou que você vai entrevistar os mudinhos? Ela falou assim, você falou que vai entrevistar os mudinhos? Aí, gente, o que aconteceu? Cheguei lá. E detalhe, vivendo há 25 anos, como há 25 anos atrás, arando com boi. Depois eu posso te mandar esse vídeo, se você quiser também. E eles desenvolveram uma linguagem própria para a roça, por exemplo, para matar galinha. Não é para matar, querem falar galinha, eles falam assim. Falar porco, coloca a faca no pescoço, falar boi, coloca as 2 mãos no chifre. Mas eles moram no sítio, os 2 irmãos. Família? Não, eles são sozinhos. Sozinhos, surdo-mudos. Olha só. E a mãe deles morreu há 25 anos e o pai há 39. E eles estão lá. E eles ficaram sozinhos. Ficaram no tempo. Então, e eu me emocionei no final, porque eu disse, que legal. Daí, quero dar um abraço. Eu abracei ele, eu chorei, sabe, no final. Porque é emocionante. Foi uma entrevista emocionante no final. Meu Deus, que legal. Mas era isso. Jairson, eu ia te perguntar como que a gente faz para te achar lá no YouTube, mas tu já deu a dica, né? Para me achar é só digitar JJ88 no YouTube, no Facebook, você me encontra. Certo. Jairson, então a gente está já indo pro final do nosso programa, do nosso espaço. Tem alguma coisa mais que tu gostaria de falar, que eu não perguntei, enfim? Ou seria isso mesmo? Não, aí tá contado. Tá contado. Nossa, 24 minutos, show de bola. Não, tô muito feliz, eu quero te agradecer por eu vir aqui já. Um convite feito há bastante tempo, mas... Sim, há bastante tempo. Eu estava assim, inclusive, quero te falar, a gente sempre comenta que nada é por acaso, né? Tu tinha me falado que você viria pro Cerrito, mas eu não estava lembrando mais a data, mais ou menos, né?
Aí ontem eu conversando com uma pessoa que foi entrevistada por ti, ela falou assim, o JJ entrevistou a gente e tal. E aí eu pensei, daí eu não achei, né? E eu te mandei mensagem. Quando eu mandei mensagem, você já me disse, vou estar no Cerrito amanhã. Eu digo, opa, olha aí, não é por acaso, né? Porque a gente conseguiu se comunicar bem no momento oportuno ali que precisava, né? Senão talvez a gente não ia se falar, você ia passar por aí, a gente não ia ter esse contato aqui. Essa oportunidade. Essa oportunidade, né, de estar aqui na rádio, né? Divulgando para os nossos ouvintes aqui também no teu canal, né? Então... Tamo junto. Você participou aí do meu canal, coisa boa. Coisa boa. Eu quero cachê. Tá. Eu quero cachê. Tá bom. Temos aqui também o Remy, que não está aparecendo aqui, né? Eu tô vendo ele direto, você tá feliz da vida, né? O Remy está nos auxiliando aqui na rádio, né? Rádio Coração da Serra, que é uma rádio comunitária aqui da cidade, que foi criada pelas pessoas daqui, né? Que sentiam a necessidade de ter um meio de comunicação aqui no Cerrito, né? Uma cidade tão amada, que você mesmo falou que gosta muito. Nossa, eu gosto mesmo. Cidade pequena, gostosa de se viver, né? Então, é isso aí, né? A gente estamos aí, né? Nos conectando. Beleza, obrigado. Eu agradeço muito. E só uma mensagem final, dizer para as pessoas que elas não desistam dos seus sonhos, que elas não matem os seus sonhos, sabe? Eu acho que enquanto a gente vive, a gente tem que sonhar, sabe? Sim. E só sonhar não adianta, a gente tem que pegar e tem que correr um pouco atrás. Com certeza. Tem uma palavra que anda falando na Bíblia, né? Bate e abrireis. É uma coisa assim, não lembro assim exatamente, sim. Mas só sonhar não resolve. Sim. Tem que correr atrás. Temos que fazer a nossa parte. Tem que fazer a parte. Deus faz a parte dele, a gente faz a nossa parte. Com certeza. De em busca dos nossos propósitos, né? Mas que legal, que bom que tá dando super certo e que tantas pessoas estão tendo a oportunidade de conhecer, né, histórias tão bonitas, tão... E o mais legal, você vê de bem, eu não apareço muito, já teve gente que falou, né, gente especialista, tu tinha que aparecer mais para fortalecer a marca e tal, então. Mas eu não tenho essa vaidade, sabe, de todo vídeo eu tá aparecendo. Você pode ver que nem esse vídeo do Pedro, que tu falou aqui, Pedro Marcos, né, poxa, um vídeo que todinho eu fiquei atrás da câmera, e não tem essa necessidade, sabe. Sim. Então... O teu foco é as pessoas. É as pessoas, contar aquela história, a história delas. Isso é muito gostoso, sabe? Muito legal. Não, e agora a gente conversou, eu estava viajando aqui numa história que eu assisti, ali no vídeo que eu assisti, agora eu fiquei imaginando que eu não lembro, enfim, mas depois eu comento contigo. Uma senhorinha lá que cuidava dos porcos lá, enfim, é muita história, né? Não é a senhora que ela estava doente e tal? Isso, o médico deu 60 dias para ela e ela pediu para a família que ela queria ir pro sítio para morrer. Isso aí. E ela faz 7 anos que tá lá. Ela sarou. Exatamente. Ela sarou. O que estava fazendo mal era estar na cidade. Na cidade, isso aí. Então, nossa, é muito interessante conhecer essas histórias. Então, Márcio, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, agradeço. Show de bola. Legal. E quando passar pelo Cerrito, manda uma mensagem que a gente vem corre aqui na rádio chamando. Tá bom, Renê. Um abraço. Um abraço para vocês que estão assistindo nós aí. Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Obrigado. Isso aí, pessoal. E nós aqui com o nosso programa, a gente vai para o nosso intervalo e já voltamos. Tá bom. Ô, gente, você que está assistindo nós aí, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de dia assim. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, valeu. Tchau, pessoal. Obrigado pelo carinho.